Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 4 de maio. O Supremo Tribunal Federal defende lealdade ao Estado democrático e cooperação institucional como proteção da República. Os ministros Luiz Fux e Edson Fachin se manifestaram na abertura da sessão plenária desta quarta-feira. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia fazem manifestação em defesa da liberdade de imprensa e do direito à informação. Plenário do STF define lista tríplice para a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. E ainda faltam poucas horas para o fim do prazo para a regularização do título de eleitor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, abriu a sessão plenária desta quarta-feira, afirmando que o Judiciário e o Legislativo estão alinhados no objetivo de defender as instituições e a Constituição. E o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, disse que não se pode transigir com ameaças à democracia. O presidente do Supremo, Luiz Fux, abriu a sessão com um relato das reuniões que teve ontem com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A preocupação em garantir harmonia e segurança no processo eleitoral marcou o tom dos encontros. Nos mostramos alinhados nos objetivos de defender as instituições e a nossa Constituição. Abordamos a necessidade de termos um judiciário forte, independente e responsável para a manutenção da paz social e dos direitos fundamentais do brasileiro. Em suma, a reunião foi deveras proveitosa. Também prestando contas a Vossas Excelências, na tarde de ontem eu me reuni com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que solicitou o encontro após a sua posse como ministro da Defesa. Oportunidade em que manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia. Fizemos publicar no site do tribunal o teor dessas duas reuniões a fim de dar transparência. O ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, também se pronunciou na abertura da sessão. Falou sobre o momento de ataques às instituições e conclamou a todos para a defesa da normalidade, da sociedade livre, justa e solidária, em defesa da democracia. As liberdades democráticas integram o patrimônio moral das gerações futuras, a quem por primeiro devemos justiça. É, portanto, nossa missão social garantir que tenham um futuro, mesmo diante dos desafios direcionados às instituições democráticas. É necessária a firme e colaborativa atuação das instituições da República para que a confiança que o povo brasileiro sempre teve no Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, possa ser atestada como um fato histórico, possa ser referendada diante do exercício sério e independente das competências constitucionalmente destinadas a essa instituição e seja amplamente reconhecida por meio de informações verdadeiras veiculadas por agentes públicos e privados comprometidos com o Estado Democrático de Direito. E não há instituição acima ou abaixo. Todas as instituições e a harmonia entre os poderes dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Não transigir com as ameaças à democracia, não aquecer com informações falsas e levianas, não permitir que se corroa a autoridade do Poder Judiciário. Também na abertura da sessão plenária, o presidente do Supremo, Luiz Fux, e a ministra Carmen Lúcia lembraram o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, comemorado nesta terça-feira. Agora, ao vivo, a gente fala com o repórter Renato Rosa, que tem as informações. Boa noite para você, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Luiz Fux abriu a sessão cumprimentando os jornalistas de todo o país. Disse que a imprensa profissional tem sido de suma importância para a história do Brasil.
A ministra Carmen Lúcia também se pronunciou. Destacou a função de todos os profissionais dedicados à cobertura jornalística num período conturbado de muitas fake news. Vamos ouvir o que os ministros disseram. Posso acentuar que o que é chamado como fake news e que muitas vezes não entende, acha que é apenas um aplicativo, não, é uma mentira dolosa, planejada, com objetivos específicos, e é preciso que as coisas tenham o seu devido nome. É a imprensa que consegue desfazer, esclarecer, informar, para que a gente tenha uma democracia com os padrões de qualidade humana, de dignidade humana que se pretende, mas quer como cidadã, quer como juíza, não há como deixar de encarecer sempre a necessidade de termos a imprensa livre, independente, com condições de cumprir o seu papel social de maior relevância. A imprensa livre, ela é um dos pilares da nossa democracia e, por isso, em nome do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de cumprimentar o trabalho desenvolvido por todos os setoristas do Supremo, jornalistas de todo o Brasil, cinegrafistas, fotógrafos, editores, redatores, todos aqueles que diariamente ajudam na produção e divulgação de notícias e que se prestam a informar a nossa sociedade, propiciando à sociedade, através da informação, sua autodeterminação, suas escolhas e seus juízos de valor. Amanhã, às 11 horas, vai ser aberta aqui no Museu do Supremo Tribunal Federal a exposição Liberdade de Imprensa, o papel do jornalismo, a democracia brasileira, promovida aí pela ANJ, Associação Nacional de Jornais. Até o dia 4 de julho estarão expostos anúncios publicados nos últimos anos sobre o combate à desinformação, tanto nas eleições quanto durante a pandemia de Covid-19. E também sobre a importância do jornalismo para a construção do país. As visitas públicas podem ser feitas às segundas e sextas-feiras, das 2 às 6 da tarde. De terça a quinta, quando há sessões no STF, é preciso agendar a visita. A abertura vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça nesta quinta, às 11 da manhã. William. Obrigado, Renato. E depois dessas manifestações que a gente acabou de mostrar, os ministros passaram ao julgamento da norma do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que trata da qualidade do ar. A ação foi proposta em maio de 2019 pelo então vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, no exercício do cargo de procurador-geral. Ele questionava a Resolução 491 de 2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, alegando que a norma não tratava de forma clara e eficiente os padrões de qualidade do ar, embora utilizasse como referência os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Na ação, então, vice-procurador argumentava que havia inconstitucionalidade em razão da proteção insuficiente aos direitos à informação, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele também pedia que o CONAMA, em até 24 meses, corrigisse as distorções apontadas. O caso foi levado a plenário. No início do julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela improcedência do pedido. Ele argumentou que a ação foi proposta na gestão anterior da Procuradoria-Geral da República, por discordar de aspectos técnicos da norma do CONAMA. Nós temos, pelo menos do ponto de vista da ordem jurídica e social, uma percepção das competências, que é o que defende aqui este Procurador-Geral da República, de confiar que a gestão do governo anterior, por seus órgãos competentes, agiu dentro das suas competências, segundo os critérios técnicos existentes à época, dentro de uma política fixada pela OMS e que respeitou aquela orientação daquele órgão que alcança a comunidade planetária. Dessa forma, este Procurador-Geral da República, pedindo vênia à minha ilustre antecessora, manifesta-se pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido. A Advocacia Geral da União se manifestou pelo não conhecimento da ação
e, no mérito, pela improcedência do pedido. Cabe aos governos considerar as circunstâncias locais antes de conformá-las a um padrão legal, de modo a equilibrar os riscos à saúde, a viabilidade tecnológica, as questões econômicas e diversos fatores sociais, que, por sua vez, dependem do nível de desenvolvimento e da capacidade do país para a gestão da qualidade do ar. Também houve manifestação de amigos Cury na causa. O advogado do Instituto Saúde e Sustentabilidade lembrou que em setembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde atualizou os valores de concentração de qualidade do ar, mas que a norma brasileira está defasada, o que por si só já deveria levar à sua revisão. A OMS atualizou os valores seguros de concentração à exposição à poluição, ao publicar um novo guia de qualidade do ar. Como resultado, o Brasil encontra-se em descompasso ainda maior e em verdadeiro atraso em relação aos atuais parâmetros definidos pela OMS, mesmo se comparados aos valores finais estabelecidos na Resolução 491, o que por si só já ensejaria o processo de revisão e atualização da norma. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, votou pela procedência da ação por entender que a resolução não cumpre a função de assegurar a proteção e garantir a obtenção da qualidade do ar. Que esta resolução 491, reitero, que avançou sim em 2018 no tratamento do tema. Na minha compreensão, não foi de forma eficiente, menos ainda suficiente. E isto é que contrariaria, portanto, na minha conclusão, as determinações constitucionais da proteção eficiente. Esta resolução fixou os padrões de qualidade do ar, representou um avanço, mas esta proteção, portanto, não se coaduna, não se subsome integralmente ao dever constitucional de proteção eficiente ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nem ao direito à saúde, nem ao direito à informação, para que haja os cuidados devidos por todas as instâncias, até porque o cuidado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever do Estado e da coletividade, como está posto expressamente na Constituição. A relatora determinou prazo de 12 meses para que o CONAMA edite uma nova norma, fixando prazos e providências de fiscalização e controle. A sessão terminou há pouco. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre esse julgamento de hoje. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o ministro André Mendonça apresentou o voto dele, abrindo divergência pela improcedência do pedido. Para Mendonça, não cabe ao judiciário adentrar nesse assunto, porque, segundo ele, o CONAMA agiu de acordo com a sua capacidade institucional. A divergência foi acompanhada pelo ministro Nunes Marques e depois a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto dos demais ministros. William. Obrigado, Marta. E ainda na sessão de hoje, os ministros do Supremo elegeram a lista tríplice para a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, antes ocupada por Carlos Mário Veloso Filho. Os nomes definidos foram André Ramos Tavares, Fabrício Juliano Medeiros e Vera Lúcia Santana Araújo. A lista segue para o presidente Jair Bolsonaro, que vai escolher quem vai assumir o posto na Corte Eleitoral. E hoje é dia do fechamento do cadastro eleitoral, último dia para quem quer tirar o título, transferir local de votação ou regularizar a situação eleitoral para votar nas eleições deste ano. Nos últimos dias, a procura pelos serviços tem sido recorde. Vamos direto ao Tribunal Superior Eleitoral falar com o repórter Guilherme Glória, que tem os dados desses atendimentos do último dia. Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vou passar esses números até para a gente ter uma noção do quanto essa procura aumentou aí nessa reta final, né? O brasileiro muitas vezes deixando tudo para a última hora. O número de atendimentos realizados nesses últimos 30 dias, ele foi recorde. Mais de 7,2 milhões de atendimentos realizados. Para a gente ter uma noção, antes, o maior número tinha sido em 2018 e 2016, quando foram cerca de 6 milhões de atendimentos realizados nos últimos 30 dias. Só ontem foram 1.092.815 atendimentos realizados, o recorde para um dia só. Lembrando que, como hoje é o último dia, pode ser, inclusive, que a gente tenha uma atualização amanhã, quando for fechado, de fato, a quantidade de atendimentos realizados hoje, nesse dia 4.
Ontem, o site do TSE registrou também 345 mil atendimentos simultâneos, ou seja, pessoas que estavam conectadas no site buscando serviço ao mesmo tempo, 345 mil. E aí, por conta dessa alta demanda, o TSE está priorizando aqueles atendimentos que são diretamente ligados a serviços para o eleitor, como tirar título, transferir local de votação, incluir nome social, ou seja, o Título Net no site tse.jus.br e o sistema Elo. Esse sistema Elo é o que é usado nos cartórios eleitorais, onde as pessoas vão fazer esse atendimento presencial. E aí talvez aquela pessoa esteja preocupada porque não tem mais tempo para ir para o cartório, mas pode acessar o site tse.jus.br e fazer sim a sua solicitação, seja para tirar o título ou para fazer qualquer tipo de regularização até às 11h59 de hoje. Uma informação importante, aquelas pessoas que fizeram a solicitação hoje ou há dias atrás e ainda não tiveram um resultado, ainda não viram o fim do requerimento, podem ficar tranquilas, porque o prazo para isso é de mais ou menos um mês aí. Como são muitos atendimentos, a Justiça Eleitoral vai avaliar cada um, muitas vezes é preciso enviar fotos de documento, tudo isso a gente precisa avaliar com bastante calma para depois dar o parecer. Então, vai ser possível acompanhar os requerimentos para saber como está o andamento das solicitações, mas tem que solicitar hoje até às 11h59. Só lembrando que no dia 11 de julho que está previsto no calendário eleitoral de sair a divulgação da quantidade final de eleitoras e eleitores que estarão aptos a participar das eleições de 2020. Mais uma informaçãozinha, William, importante. Algumas pessoas estão estranhando aí a falta do funcionamento do aplicativo e-Título, mas como esse aplicativo ele não é primordial para a pessoa tirar o título ou fazer algum serviço, ele é um desses sistemas que a Justiça Eleitoral não está priorizando agora para que essa alta demanda aí no site e principalmente na ferramenta Título Net consiga atender a todo mundo com calma e paciência. Então, quem precisa ainda regularizar alguma coisa, é bom correr, já deixou para a última hora, então é bom entrar lá em tse.jus.br e fazer a solicitação. Voltamos para o estúdio com você. Há tempo de melhorar ainda mais esses números que já são ótimos. Obrigado, Guilherme. E a seguir, ministro do STF determina prazo para a Polícia Federal ouvir empresário que teria emprestado um jatinho ao deputado federal Daniel Silveira. Voltamos já. Em um país ainda marcado por desigualdades sociais, econômicas e de informação, a TV Justiça presta um importante compromisso em explicando conceitos, explicando temas debatidos pelas mais altas cortes do país a todo e qualquer cidadão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu 5 dias para a Polícia Federal ouvir um empresário que teria colocado um jatinho à disposição do deputado federal Daniel Silveira para ele comparecer a 2 protestos, que violaria as medidas cautelares impostas ao parlamentar. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, traz os detalhes desse caso para a gente. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão com base numa notícia da Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o empresário Otávio Facuri colocou um jatinho à disposição de Daniel Silveira para que o deputado pudesse participar de atos públicos no dia 1º de maio, no Rio de Janeiro. A viagem seria uma violação às medidas cautelares impostas ao parlamentar pelo Supremo. O ministro deu prazo de 5 dias para a Polícia Federal ouvir o empresário sobre as circunstâncias do financiamento do jatinho ao deputado. Otávio Facuri é investigado na corte por suspeita de ter financiado veículos que propagam fake news. Ele é presidente do PTB em São Paulo. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O TST abriu vagas para trabalhadores com deficiência intelectual. O contrato de prestação de serviços foi assinado com a APAI do Distrito Federal. Na cerimônia de assinatura de contrato de prestação de serviços com a APAI, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, lembrou que a promoção da acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma das prioridades da Justiça do Trabalho. Nós somos o Tribunal da Justiça Social
E ao contratarmos os nossos colegas, esses nossos amigos, é uma forma de demonstrar que nós estamos ao encontro, né, daquilo do legado maior que a Constituição nos deixa, que é a acessibilidade e a inclusão social. O presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TST, ministro Dezena da Silva, afirmou que a medida é uma forma de contribuir para a redução de desigualdades e discriminação. Não há forma mais eficiente de atingir esses desideratos do que estender as mãos a pessoas, dando-lhes a possibilidade de, superada a dificuldade, mostrarem que também podem contribuir para a construção de uma sociedade em que todos possamos viver e conviver irmanados. A diretora de Ação Interdisciplinar da APAI-DF, Maria Helena Alcântara de Oliveira, contou que a associação se dedica à causa há mais de 30 anos. Segundo ela, para que o aluno seja inserido no mercado de trabalho, são feitas pesquisas sobre as demandas profissionais para então identificar o aluno mais apto a ocupar a vaga. Eles passam por qualificação profissional e por formação básica. Assinar esse contrato é mais um pulo que o nosso coração dá, entendeu? Que a nossa alma agradece, e agradecemos também o TST, né? Por essa acolhida maravilhosa que foi hoje. Nesta primeira etapa da iniciativa, 4 vagas vão ser preenchidas. Entre os primeiros contratados estão 2 pessoas com síndrome de Down. Uma delas irá trabalhar no gabinete da presidência, em funções administrativas. A outra ficará na biblioteca, onde também vai trabalhar um empregado com deficiência intelectual diversa. Eles vão ser responsáveis pela limpeza de livros e documentos. A 4ª vaga é do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal e será ocupada por um profissional com deficiência múltipla. A carga horária será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias, e eles vão ser acompanhados por um supervisor. Também estiveram presentes na cerimônia de assinatura do contrato o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Caputo Bastos, e o ministro Alberto Balazeiro. A campanha de conciliação do Poder Judiciário de Mato Grosso resolveu de forma rápida uma questão de família que envolvia os cuidados com uma idosa com Alzheimer. Isso foi possível por meio de uma audiência online. O diálogo já não acontecia mais entre esses irmãos. O motivo? A preocupação com a saúde e os cuidados com a mãe, a dona Tereza, de 74 anos, que recentemente foi diagnosticada com Alzheimer. A gente tinha tentado esse acordo e não estava tendo esse diálogo. Aí da onde surgiu a ideia da gente procurar ajuda, né? São muitos irmãos. Quando é só um, é mais fácil. Agora, quando é muitos, cada um tem uma opinião. E que bom que cada um tem uma opinião diferente, né? Foi aí que entrou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da comarca de São Félix do Araguaia. É muito mais eficiente, né? Os problemas se resolvem de uma maneira muito mais rápida, garantindo o direito e a satisfação de todas as partes envolvidas quando as pessoas conseguem conversar, expor suas necessidades, suas questões. A audiência de conciliação virtual facilitou a participação de todos os filhos. A gente teve uma irmã que estava em Franca, São Paulo, tem 4 irmãs que estão em Água Boa, a Sâmara, que está aqui em São Félix, tem outros irmãos que estão em Luciara. Eu sei que a estrada já não está muito boa, seria um problema reunir todo mundo aqui na sede da comarca, né? Então, a videoconferência contribuiu e muito para esse acesso. Juntos, eles chegaram a um acordo. Agora, os irmãos estão mais tranquilos. Ficou estabelecido que cada mês um dos filhos vai ficar responsável por cuidar da dona Tereza e também com os gastos da mãe. E no final, todo mundo saiu satisfeito. Se não fosse o Sejusc, a gente não teria entrado em acordo, porque já tinha sido tentado antes. Então foi de grande importância essa audiência, o pessoal foi bastante esclarecedor, ficou tudo resolvido. E eles conseguiram entrar num consenso, né, onde cada um trouxe para dentro desse diálogo as suas responsabilidades, né, como filho. Para incentivar as pessoas a optarem pela solução de conflitos de forma rápida, fácil e online, o Poder Judiciário de Mato Grosso
está com uma campanha e muitos casos já foram solucionados. Comparando de janeiro a março de 2021 com janeiro a março de 2022, nós tivemos um aumento bem significativo, correspondente a 140% a mais de acordos, o que demonstra que a população está, sim, disposta a conversar, a dialogar e de uma forma mais rápida, mais acessível, em online, a construir a própria solução. No próximo bloco, a gente fala sobre a adesão do STF à campanha Maio Amarelo. Voltamos em instantes. É muito importante que o direito possa ser difundido, que os ideais e a noção de justiça venha a ser apresentada para a população, desde aqueles menos conhecedores até os mais informados. É muito importante que a TV Justiça cumpra o seu papel institucional de difundir, de viabilizar, de ser um meio de comunicação entre a sociedade e os operadores do direito. O Espaço Cultural do STJ promoveu o lançamento do livro Compliance e Políticas de Proteção de Dados, obra coordenada pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e pela advogada e professora Ana Frazão. Buscando conciliar uma sofisticada bagagem teórica com a necessária aplicação prática, a obra coletiva, que contém 1.263 páginas, reúne os melhores autores do tema para tratar das principais questões para o compliance de dados pessoais, desde as mais gerais e estruturais até as mais específicas, inclusive com relação às repercussões da Lei Geral de Proteção de Dados sobre determinadas áreas ou atividades. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, prestigiou o evento e destacou a relevância do assunto. Essa obra é uma obra de dois grandes coordenadores. Primeiro, o jurista e notável professor Ricardo Cuevas, ministro de escola, renomado, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Professora e advogada Ana Frazão, competência jurídica, advogada ímpar. Os dois credenciam o mundo jurídico. O ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, um dos coordenadores do livro, afirma que a ideia é que a obra sirva como um guia e referência sobre a LGPD. É uma lei muito nova e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não teve oportunidade de disciplinar em detalhe todos os aspectos que deixam muitas vezes as pessoas num estado de perplexidade, de uma dificuldade de encontrar uma orientação. Esse livro procura preencher essa lacuna. Nossa ideia foi fazer um livro que pudesse ter um alcance para a academia, para os estudantes, para todos aqueles que estão querendo começar a estudar o tema, mas também para o mercado, ou seja, para as empresas, para os administradores que estão com muitas dúvidas diante da LGPD, que estão precisando de algum roteiro para adaptar os seus negócios. O professor da UNB e advogado Tiago Sombra é um dos coautores. Ele escreveu sobre a segurança de dados e como evitar vazamentos. O artigo ele é um passo a passo do que fazer quando uma empresa se depara com um incidente, um órgão público, quais são as medidas que precisam ser tomadas, seja perante autoridades, seja perante os dados dos titulares envolvidos, parceiros comerciais, enfim, o artigo endereça todas essas questões, são uma perspectiva prática e também teórica. Eu, além de autor do livro, sou diretor do Centro de Formação e Gestão Judiciária aqui do STJ. A gente tem uma preocupação toda em formar nossos servidores, não somente na área de TI, mas em todas as áreas, para exatamente se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a níveis mais elevados de segurança da informação. O ministro Sérgio Coquina também esteve presente no lançamento da obra e ressaltou a importância do estudo. Uma lei que, embora seja de 2018, portanto, uma lei de 4 anos atrás, ainda, portanto, ela ostenta muitos pontos passíveis de profundas interpretações, tanto no âmbito doutrinário como no âmbito jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal está com iluminação especial na cor amarela até 23 de maio em apoio ao movimento Maio Amarelo.
O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito no mundo todo. A campanha é promovida há 9 anos pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e já contou com a adesão do STF em outras oportunidades. A Corte tem se engajado em ações semelhantes voltadas a diversas situações, como o Outubro Rosa do câncer de mama e Novembro Azul sobre o câncer de próstata. Já a partir do dia 24 de maio, o prédio do Supremo será iluminado em verde em adesão à campanha 24 horas pelo glaucoma. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.